Olá, muito boa tarde para você. Obrigado pela sua companhia. Badazinho, tudo bem? Dio Cristo que me vem sui nerve. Tu chegou até a perder um pouco da voz, né? Cara, não tem como, né? Eu me engasguei. Ataca os nervos, né? Me atacou os nervos, outro lá me faltou a voz, não vi a voz, engoliu um mosquito. Mas, homem do céu, cara, calor do janho. Engoliu um mosquito e cuspiu marimbondo. Exatamente, engoliu mosquito e saía faísca. Depois do empate melancólico com o poderoso Santa Catarina. Primeiro jogo da história dos dois clubes. Primeiro jogo da história e não conseguimos ganhar do Santa Catarina, que é a sensação do campeonato catarinense. É o Santa Catarina. É mais um pra Chape ficar engasgada, né? Mais um que tá marcado na paleta. Agora vocês vão ver. Na próxima vocês vão ver como é que se lida com o Verdão do Oeste, o Furacão do Oeste. É isso, gente. Chapecoense ficou no empate com o Santa Catarina, vive um mau momento no estadual. A gente confere como foi esse jogo. Pela primeira vez na história, a Chapecoense encarou o Santa Catarina, novidade no estadual deste ano. Mais do que isso, o time do Alto Vale do Itajaí é a sensação da competição. E mostrou o porquê logo no início da partida. Renan passou por Mailton e cruzou. O desvio de De Paula parou no travessão. O Santa Catarina seguiu pressionando pelo lado esquerdo de ataque, principalmente com Renan. A Chape tentou a resposta com Dentinho, o atacante mais participativo no primeiro tempo do Verdão. Ele arriscou mais de uma vez de fora da área. Mailton, que voltou a ser titular depois de se recuperar de lesão, também testou o goleiro Marcos. Do outro lado, João Paulo saiu mal no cruzamento de Brenner. A Chapecoense ainda perdeu Vinícius Balieiro com lesão no joelho. Ele teve que sair de maca e chorou muito. E teve mais uma troca para o segundo tempo, com Marcinho em campo no lugar de Ítalo. E o atacante demorou 20 segundos para arriscar esse chute, que passou muito perto. O time melhorou em campo e passou a pressionar o Santa Catarina. Mário Sérgio chegou a acertar a trave do goleiro. Só que foi o time visitante que balançou as redes primeiro. Aos 4 minutos, Alex Gonçalves levou a melhor contra os zagueiros e cabeceou bonito. Mesmo com o gol sofrido, a Chape manteve o ritmo. Giovanni Augusto arriscou de fora da área. E pouco tempo depois, Mailton foi derrubado, dessa vez dentro da área. Pênalti. Walter Clar foi para a cobrança e não desperdiçou. 1-1. O Santa Catarina voltou para o jogo e chegou a balançar as redes, mas a arbitragem marcou o impedimento. E já no fim da partida, João Paulo evitou o que seria um golaço olímpico. É o quarto empate consecutivo da Chapecoense no Campeonato Catarinense. 5 jogos sem vitória. O Verdão está no grupo de classificação para a próxima fase, mas longe do objetivo, que é ficar entre os 4 primeiros colocados. Nós tínhamos uma expectativa melhor, né, em relação à pontuação, mas também não é o desespero. Ano passado, fizemos um comparativo, ano passado somou 11 pontos em 11 jogos. Então hoje nós temos 11 pontos. Nós estamos em sexto lugar. Não é aquilo que a gente queria, mas a vitória e a derrota ali é muito próximo. Por merecimento, um jogo desses a gente poderia ter vencido, que nós estaríamos ali no G4, que também é o objetivo. Daí, Badá. Eu vou começar por esta última fala aí do Gilmar Dalpozo em relação à comparação com o ano passado. Não podemos fazer esta comparação, gente. Não se pode fazer essa comparação. Em 2023, o Claudinei Oliveira conseguiu manter a Chapecoense na Série B, permaneceu para o ano passado, para o início do ano. Ele se apresentou para começar a trabalhar com 4 jogadores. Bruno Leonardo, Marcinho, o Mancha e o Bruno Vinícius. 4 jogadores. E aí saíram contratando jogadores e contratando jogadores. Aonde tinha jogadores, começaram a trazer para cá. E é exatamente um ano hoje, ou seja, dia 10 de fevereiro do ano passado, nesse momento o Claudinei Oliveira foi demitido. Então a diretoria teve pouca paciência com o Claudinei Oliveira, mas não dá para comparar. Inclusive, o Claudinei Oliveira reclamava muito das viagens de ônibus, né? Você lembra? Muito. Todo jogo ele reclamava, porque há um desgaste muito grande, estamos indo e voltando de ônibus. Para esse ano, manteve a comissão técnica, não tinha como não manter. Comissão técnica que salvou a Chapecoense do rebaixamento do ano passado. Mas, dos jogadores que estão no elenco, 17
são remanescentes do ano passado. E todos escolhidos pelo Gilmar Dalpozo, pelo Departamento de Futebol, pela sua comissão técnica e com o aval da diretoria. 17 jogadores permaneceram do ano passado para esse ano. Quando ganhou do Curitiba aqui de 2-1, que o Gilmar Dalpozo fez aquela festa merecidamente, foi uma conquista pessoal dele, que ele pegou a bandeira e deu volta olímpica e tinha que fazer aquilo mesmo. Eu fui um que apoiei a vibração do Gilmar Dalpozo, achei bacana, achei legal. Ele disse na entrevista, logo após o jogo, que iriam manter 70% a 80% do plantel. E mantiveram. E esse plantel aí que está fazendo esta campanha fraca no Campeonato Catarinense. E 9 jogadores foram contratados e até agora nenhum conseguiu dar uma resposta positiva de vir para realmente reforçar. Então, ontem contra o Santa Catarina, deu gosto de ver o adversário jogar e aí nós temos os lances. O adversário jogando à vontade, e no sábado, Dudu, e quem está nos acompanhando, o Ademir Fessan. Ademir Fessan, o técnico do Santa Catarina, deu uma entrevista legal para nós do Clube da Bola, foi entrevistado pelo Ian Cel. Falaram muito da parte técnica e tática, e ele falou, o meu time é um time que joga, é um time que joga para frente, é um time que gosta de tocar bola, é um time que joga com as linhas altas, com o bloco alto, é um time que joga futebol apoiado, que às vezes chega com 5, 6 lá na frente. Eu acho difícil que alguém da Chapecoense não tenha visto o Clube da Bola ou alguém tenha falado, olha, os caras gostam de jogar. E foi isso que eles mostraram, um futebol bonito. Toca, se movimenta, tem ultrapassagens, tem jogadas de linha de fundo. Aí um lance infeliz do Vinícius Balheiro. Esse está fora da temporada. Não se sabe se vai ficar se tratando aqui em na Chapecoense, vai ter que fazer cirurgia ou vai voltar para o Santos. Mas o fato é que o Santa Catarina se sentiu muito à vontade. E aí no segundo tempo, no início do segundo tempo, que a Chapecoense resolveu acordar com esse chute do Marcinho e aí com essa bola do Mário Sérgio que foi na trave. E aí nos deu esperança. Opa, acordaram. Vão jogar. Mas aí, logo em seguida, 5 minutos, já toma 1-0. Né, numa jogada que o cara domina lá. De novo do Renan contra o Mailton. Mailton marcando a distância. E a distância também, o Eduardo Doma cabeceou, bom centroavante, Alex Gonçalves, deu um calorão na defesa da Chapecoense, os caras jogando com 3 zagueiros, com 4 no meio e 3 atacantes. Aí o chute do Giovanni Augusto, que foi o único que ele deu no jogo, né? E depois o pênalti. Foi uma infantilidade do menino ali do Santa Catarina. Se ele deixa o Mailton dominar, o Mailton estava lá em Xaxim. E é para bola para a linha de fundo com bola e tudo. E aí o Walter Claro bateu, 14 minutos do segundo tempo. Opa! Quando você está jogando em casa, quando você empata o jogo, o que tu vai acontecer? Tu vai partir para cima. Não foi isso. Esse gol aí, eu vi, revi, já vi por outros ângulos, eu ainda não consegui achar impedimento nesse lance. Não consegui ver irregularidade. O ângulo não favorece muito, mas revendo o lance, sinceramente, eu tenho que ser muito sincero, esse lance aí, me pareceu que o Walter Claro, porque foi marcado impedimento desse primeiro homem aí, me pareceu que o Walter Claro, ele dava condições para o jogador do Santa Catarina. O jogo terminou 1-1 e depois do gol de pênalti, a Chapecoense não conseguiu mais construir uma jogada boa ofensiva. E o Gilmar Dalpozo publicamente está reclamando muito do último terço, né? Porque o último terço não está funcionando, porque nós chegamos lá. Ontem ele utilizou 7 jogadores no último terço. Começou com o Dentinho, com o Mário Sérgio e com o Ítalo. Entraram o Rafael Carvalheira, o Getúlio e o Marcinho. E depois entrou o Rubens. 7 jogadores lá no último terço e não consegue criar. Então, eu tinha uma esperança que a Chapecoense fosse ganhar esse jogo pelo gramado. Porque ali é difícil, é mais difícil de jogar. Mas a Chapecoense está acostumada a jogar ali. Foi o 4º jogo da Chapecoense no gramado do José Anoni. E o Santa Catarina foi o primeiro. Santa Catarina não conhecia o gramado. Santa Catarina jogou contra o Criciúma, empatou lá na quarta-feira, foi a Rio do Sul veio a Chapecó e de Chapecó foi para Xanxerê. E correram do começo ao fim, jogaram do começo ao fim. E é um time, gente, que tem que respeitar, tem que valorizar, mas é o Santa Catarina. É um time que veio da 2ª divisão. Olha a diferença de investimento e a Chapecoense não consegue se impor contra esses clubes. Então, é fraca a campanha, é fraco o futebol que está sendo apresentado pela Chapecoense e o Gilmar Dalpozo não está conseguindo fazer esse time render mais. E vale destacar que o principal jogador de Santa Catarina, o Mendes, o 01 da Várzea, não veio para o jogo. O Matheus Coruja, que é o lateral esquerdo titular, também se machucou. Para quem não sabe, esse Mendes aí tem 29 anos, né? E é o primeiro clube profissional dele. É o primeiro clube profissional dele, o Santa Catarina, ele estava jogando várzea. De primeira divisão de estadual, amador, né? De primeira divisão. E tem outros ali. Tanto é que foi perguntado por Ademir Fessan. Tem que guardar esse nome aí, cara. Olha, eu gostei da entrevista dele no Clube da Bola.
E ele foi perguntado, né, se o gramado teria atrapalhado. Ele falou, não, nossos jogadores são acostumados a jogar nesse tipo de gramado. Tem que se adaptar. E eles se adaptaram. E eles jogaram. E a Chapecoense não consegue jogar, não consegue buscar alternativas, não consegue fazer as jogadas, uma dificuldade. Os volantes, olha, com todo respeito, e que pena que o menino se machucou, a gente não deseja isso para ninguém. Mas dos 3 volantes, porque ontem começou com 8 do ano passado. 8 jogadores, aquele time que não foi bem no estadual, não foi bem na Série B. E os novos contratados não conseguem dar um retorno. 3 volantes já jogaram, não tem nenhum que dá para se dizer assim, ó, esse serve para ser titular. E nós estamos falando de campeonato catarinense. Daqui a alguns dias, 60 dias menos, começa a Série B, cara. E até o dia 28 de fevereiro dá para contratar. Então, será que vamos terminar com esse elenco, o estadual, e depois começar a Série B com esse elenco? Então, o campeonato catarinense está indo. Agora, não comparem com a campanha do ano passado. É até injusto com o Claudinei Oliveira e com quem começou o ano passado. Então vamos focar nesse ano, fazer esse time jogar mais, fazer esse time render mais, porque até agora rendeu muito pouco.